Oi, pessoal! Hoje eu vou falar, lógico, né, do nosso bolo de rolo, mas eu vou passar para vocês falar do valor que tem o bolo de rolo para nós, né? E falar de preço. Porque tem muita gente que confunde valor do produto e preço do produto. São duas coisas separadas que, consequentemente, vão andar junto, né? Vocês vão entender quando eu estiver explicando bem direitinho. Então, o que eu vou falar hoje vai servir para quem já está gaguejei. Para quem já trabalha com bolo de rolo, para quem já está na produção, que vai ser muito importante, vai entender bem direitinho. E para você que também não conhece e está pensando em entrar no ramo do bolo de rolo, vai ser também muito importante. Preste atenção que vai ser 2 pontos que vão agregar valor para vocês, para, consequentemente, vocês terem o retorno melhor para quem já trabalha e para quem já está começando. Certo? Vamos lá? Deixa eu me apresentar. Eu sou a Tia Lila Cake, especialista em bolos de rolo pernambucano, mais conhecida com o desenvolvimento da massa mágica Tia Lila Cake. E eu ajudo as pessoas a ganharem de 3 mil a 10 mil reais trabalhando na sua cozinha, na cozinha da sua própria casa, sem sair de casa. Eu vou passar para vocês como isso é possível e vocês já vão despertando aí o que eu vou falar, certo? Quando nós falamos de bolo de rolo, temos aquelas pessoas que têm aquela dificuldade ainda de confundir bolo de rolo com rocambole, né? E eu já vou adiantando que são duas coisas muito diferentes. O bolo de rolo, gente, eu vou falar logo do rocambole, que é uma camada de pão de ló, uma camada única, coloca o recheio, vira e ali já vai enrolando e fica um bolo super grosso. E quando vamos falar do nosso bolo de rolo, ele é feito em camadas finas. Ai, Tia Lila, mas já deve ter gente dizendo aí, ai, Tia Lila, mas é muito trabalhoso. Não é trabalhoso. Como eu sempre digo a todas as minhas alunas e quem segue Tia Lila, tudo tem que ter um começo, tudo tem que ter prática, né? Nós crescemos gradativamente. Então, para tudo, você precisa fazer um sacrifíciozinho no começo. Então, não é diferente com o bolo de rolo. O bolo de rolo, ele é feito em várias camadas. O bolo de 1 quilo são 5 camadas finas. Quando eu estiver passando o preço para vocês, eu vou falar de todos os ingredientes e até das formas. A gente vai chegar lá. Mas eu já quero, dentro da parte de valor, eu quero desmistificar alguém aí que, por acaso, já tem escutado assim. Deus me livre fazer um bolo de rolo, aquilo é muito trabalhoso. E eu vou dizer, esqueça esse lado. Porque quando você começar realmente a fazer, você vai ter que realmente ter uma massa perfeita, ter uma técnica, ter um produto que vai fazer com que a sua produção ela valorize e seja rápida, né? Então, assim, para começar, eu já vou dizendo que vai ter que precisar ter seus exercícios e fazer da sua cozinha o seu laboratório. Você vai precisar fazer e assim, consequentemente, quanto mais você fizer, mais você vai chegar a um resultado positivo. Que eu sempre digo que eu tenho várias alunas, não é uma, duas, a gente tem muitas alunas que começaram do zero. Nunca ouviram falar em bolo de rolo. E hoje já tenho alunas que entraram por poder do bolo de rolo, né, do nosso curso, mas que hoje já são empresárias. Então, vamos desmistificar esse negócio de dizer que bolo de rolo é difícil. Eu estou aqui para falar para vocês do valor principal que tem o nosso bolo de rolo, certo? Vamos lá. Quando a gente precisa agregar valor no nosso produto, a gente tem que ir, lógico, para o produto e estudar o que é que ele tem de valor. O bolo de rolo, qual é o que eu posso falar para o meu cliente, né? Porque você precisa colocar valor primeiro para depois colocar o preço no seu produto.
E assim, gente, eu sempre falo aqui quando a gente está conversando com as pessoas que nos acompanham, que não adianta você só ter simplesmente receitas. Não adianta. Porque quem está comigo, quem acompanha a Tia Lila, sabe que aqui não é só receita. Nós temos muitas aulas teóricas. Porque para você entrar no ramo do bolo de rolo e em qualquer outro ramo, se você quiser só exclusivamente receita, é muito fácil. Você vai na internet, você vai no YouTube, você vai no Instagram, qualquer canto você consegue receita, né? Você vai lá conseguir a receita. Mas se você quer permanecer dentro da confeitaria, se você quer permanecer, começar com o bolo de rolo e crescer cada vez mais, você precisa colocar valor, saber colocar preço no seu produto e, consequentemente, precisa de quê? Precisa do marketing, precisa da precificação, precisa de uma boa divulgação. Como eu falei anteriormente, bolo receita por receita, você vai encontrar em qualquer canto. E aqui eu quero que você entre para o mundo do bolo de rolo, vender muito bolo de rolo, que nós já temos, né, o marco da gente é o poder do bolo de rolo, como o bolo de rolo transforma as pessoas. E para isso, para que você consiga realmente isso, você precisa colocar valor e colocar preço e, consequentemente, o que eu acabei de falar. Certo? Não é só com a receita que você vai conseguir permanecer dentro do mercado. Certo? Não é o bolo perfeito que vai fazer com que você cresça. Então, vamos lá. Tia Lila, como é que eu coloco valor no meu preço, no meu bolo de rolo? O que é que tem de mais valor que o bolo de rolo já conseguiu até hoje aqui pra gente, né? Quem já conhece sabe o que eu vou falar, mas como aqui eu quero falar para quem já trabalha, para quem já conhece o bolo de rolo e para quem não conhece, nunca ouviu falar. Como já falei, o bolo de rolo ele é feito em camadas fininhas e ele é patrimônio de Pernambuco, tá? Então, ele já é destaque, ele é um produto nosso daqui de Pernambuco. Então, ele já é destaque, ele já é nosso daqui. Ele é patrimônio cultural daqui de Pernambuco. Então, todo mundo que, como ele já está sendo expandido, que ele já ganhou o Brasil todo, nós temos alunas no Brasil todo e fora do Brasil, né? Nossos alunos que estão no exterior, isso é uma coisa que precisa ser falada. O bolo de rolo é patrimônio cultural de Pernambuco e tem a sua história. Eu não vou entrar na história aqui, mas precisa ser estudada, precisa ser falada. Porque isso, gente, está agregando valor no seu produto. Não é só simplesmente, você quer comprar um bolo de rolo? Gente, o que é um bolo de rolo? Você vai apresentar ao seu cliente, dentro da sua história, você precisa saber, o bolo de rolo é um patrimônio cultural. Qual é o sabor principal do bolo de rolo? O sabor principal do bolo de rolo, ele surgiu com já na parte do que é patrimônio, viu, gente? Hoje ele é mais conhecido com o sabor de goiabada. Goiabada, você encontra a goiabada em qualquer canto que você estiver. Além disso, nós confeiteiras, a gente não fica só exclusivamente com aquilo que é tradicional, né? Se você quer crescer como eu quis crescer, então o que foi que eu fiz? O que muitas pessoas estão fazendo, nossas alunas. Temos hoje uma infinidades de recheios dentro do bolo de rolo. Mas nós não podemos esquecer que a goiabada é o bolo tradicional que é vendido no Brasil e fora do Brasil. Eu vou começar
a trabalhar com bolo de rolo, consequentemente, sem problema, sem perigo nenhum. 99%, eu digo, começa pelo recheio da goiabada, que é o tradicional. Então, vamos recapitular aqui. O bolo de rolo é feito em camadas fininhas, com a massa única, tá? Patrimônio de Pernambuco, e o seu sabor principal é de goiabada, certo? Vamos lá. O valor que você pode passar para o seu cliente. Tia Lila, eu vou vender o meu bolo ao meu cliente e o cliente vai perguntar: ah, mas esse bolo eu vou comprar hoje, ele dura quantos dias? 2 dias, 3 dias? Olha o que eu vou falar para vocês agora. Qual a durabilidade que tem o bolo de goiabada? Gente, eu trabalho aqui, nós trabalhamos em Recife e é quente. A durabilidade, isto aqui é um valor muito importante que você passa para o seu cliente. A durabilidade do bolo de goiabada, eu vou até colocar aqui, 15 dias. Qual é o bolo que o cliente pode comprar? E pergunta para a pessoa que está vendendo quantos dias tem a validade desse bolo que eu vou comprar. Seja qual for o bolo, eu não quero ficar comparando com outros bolos aqui não, viu, gente? Mas não tem bolo nenhum que você entrega para o seu cliente, a não ser, abrindo parênteses aqui, parênteses ou parágrafo, parênteses, o bolo de noiva também nosso pernambucano, que tem uma durabilidade muito boa. Fecha parênteses. Então, temos a durabilidade, você pode passar para o seu cliente que ele tem 15 dias de durabilidade. Ai, tia Lila, mas eu vou dizer que coloco na geladeira? Não. Não precisa colocar o bolo de rolo na geladeira, gente. Não precisa. Então, veja o que é que eu estou falando antes de chegar no meu preço do bolo de rolo. Veja só, eu estou agregando valores muito fortes, porque, gente, um bolo artesanal, quando a gente fala que é artesanal, ali a gente está agregando muito valor. Um sabor que você compra em qualquer canto do mundo e fora do Brasil, dentro do Brasil e fora do Brasil também. E a durabilidade que o seu cliente consegue, apesar de que quem comprou um bolo de rolo, gente, não passa uma semana, não. Eu estou falando assim porque às vezes tem um casal, né? E eles não vão comer um bolo dentro de uma semana, dentro de 2 dias, 3 dias. Mas aí ele tem a durabilidade de 15 dias. Veja o valor que tem para o seu cliente dentro desses 3 itens, né? Podemos agregar valor como o bolo de rolo, tia Lila. Eu vou vender só para consumo do meu cliente? Não. Agora, nós estamos numa época de final de ano, então você pode vender o seu bolo de rolo como presente. Você vai oferecer o seu bolo para o seu cliente, que já compra bolo há muito tempo. Então, ali você vai conversar com o seu cliente e dizer que este mês você está agregando valor a mais, que é o quê? Você vai entregar o seu bolo de rolo em embalagens especiais para que o seu cliente faça do bolo de rolo um presente. Gente, isso é muito importante, agregar este valor também. Porque o seu cliente que já compra, já sabe a qualidade do seu produto, então para ele vai ser super fácil pegar o bolo de rolo já embalado na embalagem de presente e presentear alguém que ele quer. Então isso aqui é uma oportunidade, é um valor que você pode colocar sem medo nenhum. Aqui nós, na época que entregávamos muitos bolos, no mês de dezembro, triplicava, porque nós procuramos, na época, até hoje, tá, gente? Eu agrego isso aqui dentro do meu produto. Então, isso aqui é um valor muito importante. Não só em datas de final de ano, todas as datas comemorativas.
Então, vem a Páscoa, vem Dia das Crianças, que tem outro sabor, isso aí já é outra parte que eu vou falar. Dia das Mães, então, bolo de rolo como presente é um valor que você não pode deixar de lado, certo? Essa parte aqui é um valor que você vai passar para o seu cliente, mas puxa esse valor para você. Veja só, se o meu bolo de rolo, ele tem uma durabilidade de 15 dias, eu vou ter condições de pegar uma produção muito grande e trabalhar com antecedência. Que este valor aqui não é só do cliente, certo? Goiabada, o valor de 15 dias. Isso aqui é muito importante, porque nós conseguimos acelerar cada vez mais pedidos grandes por conta desse item aqui, de valor de tempo, certo? Então, vamos lá. O que eu posso agregar mais de valor? Deixa eu ver aqui, que tem muitas coisas que a gente não vai destrinchar tudo, gente, porque realmente o tempo não dá, de jeito nenhum. Mas você pode, no momento que você está falando do seu produto, você já pode contar como você começou a sua história, né? A sua história, como foi que você começou a fazer bolo de rolo, né? Como foi que você começou? Quando você está começando a um projeto, está começando a vendas, porque quando a gente trabalha com bolos, eu vou repetir várias vezes aqui, não adianta você ter só simplesmente um bolo perfeito. Nossas alunas que hoje são empresárias, são independentes, ajudam a família, têm uma renda extra, elas não conseguiram só exclusivamente com o bolo perfeito. Elas conseguiram com tudo que vem antes da massa perfeita do bolo perfeito, que é aquilo que eu estou falando, é agregar valor no seu produto, preço, você ter uma precificação justa, você ter um marketing e você ter a parte de vendas. Então, essas alunas que nós temos hoje, que são grandes empresárias, que já colocaram o ponto de vendas delas, tem uma renda, isso tudo é um conjunto, tá, gente? Não é simplesmente o bolo perfeito. Então, aqui você vai você vai falar para o seu cliente como você começou. Foi difícil no início? Não tem problema, gente. Ninguém cresce de um dia para o outro. Ninguém começa a fazer bolo de rolo e no outro dia já está com 30, 40, 50 pedidos, não. Você precisa fazer uma trajetória. Se eu disser a você aqui, não, pode entrar no poder do bolo de rolo, que se você começar hoje, de segunda-feira, quando for amanhã, terça-feira, você já está com 30, 40, 50 pedidos, sua conta já estourou de tanto depósito que vai entrar. Eu estaria mentindo, tá? Não é isso que a gente fala desde o início, por isso que nós temos muitas alunas com grande sucesso aí, porque elas fizeram uma trajetória. Começar e permanecer dentro do poder do bolo de rolo, que é a transformação, que a gente sempre fala, tem um caminho, né? Precisa ter um método. Não é de uma hora para outra. Mas se você faz tudo passo a passo o que é para fazer, porque eu digo e sempre repito, gente, as pessoas querem ter sucesso, mas não querem fazer a trajetória. Aí fica difícil, né? Então, para você agregar valor, mais um item que eu acho muito importante, que a gente não vai se aprofundar muito, é a parte de divulgação. Você precisa ter uma divulgação constante, certo? Divulgação, vou colocar aqui. Uma divulgação constante. Isso aqui é valor para o seu produto, né? A gente sempre puxa a orelha das nossas alunas e a gente fica ali no pé, porque elas têm uma tabelinha, uma sequência de postagem, como é para ser feito,
Tá? Então, isso aqui é uma divulgação perfeita, que hoje eu digo que nós temos uma oportunidade única, que é as redes sociais, né? Então, a rede social, ela entra também aqui dentro do valor do seu produto. Porque quem tem uma rede social bem organizada, quando eu falo de divulgação, gente, quando eu venho para cá para divulgação, eu não estou falando que você precisa ter uma máquina fotográfica de última geração, você não precisa contratar alguém de marketing para fazer sua divulgação, não é isso. Mas você precisa sim ter uma organização de sequência de fotos para colocar dentro do seu perfil, do seu Instagram, que o seu cliente vai ver que você realmente está crescendo. Então, isso aqui são dicas valiosas que a pessoa realmente precisa ter para ter o passo a passo de como crescer gradativamente. Lembrando que isto aqui você faz sozinha na bancada da sua casa com o que você tem, certo? Dê valor ao seu produto. Comece, como eu sempre digo para as nossas alunas, você vai começar a fazer o seu bolo de rolo com o que você tem na sua casa. Coloque o seu fogão para trabalhar. Então, já é um começo que eu digo que é um valor que nós precisamos sempre debater. Você não precisa gastar muito com equipamentos para você começar a sua trajetória trabalhando com bolo de rolo, certo? Feito isso aqui, que, gente, tem muita coisa ainda, viu? Mas é muita coisa ainda para você colocar valor, mas aqui a gente não tem muito tempo. Vamos lá, vou falar agora de preço. Feito tudo isso, eu já sei que é patrimônio, já sei que o principal sabor é a goiabada, eu já sei que ela tem uma durabilidade maravilhosa, que é 15 dias, que eu posso oferecer meu cliente para presente, eu vou contar minha história, como eu comecei, que o cliente vai gostar de saber, e a minha divulgação está perfeita. Então, gente, isso aqui é o início, né? E muita força de vontade para ir para a bancada, para produzir e ver o retorno. Mas, feito isso aqui, vamos lá. Com isso tudo aqui, Ave Maria, Tchelilo, o meu bolo de rolo vai ficar muito caro. Como é que eu vou vender esse bolo? Gente, dentro da confeitaria, eu costumo dizer que o bolo de rolo é um produto que você começa a vender e você já tem o retorno imediato. Imediato que eu falo o quê? Não é aquele bolo, você precisa de uma produção, você precisa fazer seu bolo perfeito, você precisa começar a vender, tudo ok, né? Precisa dar valor, mas o bolo de rolo não é aquele bolo que você vai precisar de vários ingredientes, massa, calda, recheio, cobertura, decoração, e fazer uma precificação enorme, né? E vender este bolo só em datas comemorativas, só uma vezinha ou outra, não. O preço do bolo da gente, do bolo de rolo, ele é um preço justo. Você vai agregar valor na sua mão de obra também, porque aqui, gente, quando a gente vai falar de preço, você precisa saber de quê? Como eu sempre digo aos nossos alunos, você vai precificar seus ingredientes, você vai ver sua mão de obra, você precisa saber, água, luz, isso aqui precisa tudo. Eu vou pincelar por alto aqui, que mostrar a vocês que o bolo de rolo é um valor baixo, mas precisa agregar com um valor justo, certo? Eu vou começar mostrando para vocês aqui, e eu vou passar e eu vou tirar rapidamente para vocês entenderem. Veja só. Vamos lá. O que é que eu preciso? Tia Lila, os ingredientes são difíceis, os ingredientes eu não vou encontrar na minha cidade, os ingredientes eu não sei nem como começar a fazer um bolo de rolo. Está aqui para vocês. Como é
que eu faço os ingredientes com o meu bolo de rolo. Gente, isto aqui você vai encontrar em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. Por que que eu digo isso com tanta certeza, com tanta convicção? Porque nós temos muitas alunas fora do Brasil que hoje estão trabalhando com bolo de rolo e super feliz. Já tem gente colocando uma empresa fora do Brasil. Então, gente, é possível onde você estiver. Açúcar refinado. Eu coloquei aqui porque é o que eu trabalho, tá, gente? Não necessariamente você precisa trabalhar com esta marca. Eu não estou ganhando nada, não é patrocínio. Não é patrocínio. Bem que eu queria, né? Devia ter patrocínio de tudo isso aqui. Mas eu trabalho com açúcar. Farinha de trigo, eu trabalho com esta aqui. Sempre lembrando que é sem fermento. Ovos. Doce de goiaba, eu estou usando este aqui, mas você pode usar o que você tiver na sua cidade. Mas, tia Lila, na minha cidade não tem, este aqui já é em pasta. Não tem problema, não tem problema. Você pode comprar o doce em barra e dissolver e fazer seu doce em pasta. E a margarina Primor, que é 75%, mas você pode comprar também outra margarina. Não tem problema, certo? Aqui são os ingredientes. Vamos lá. A nossa precificação. Então, ali eu coloquei farinha de trigo, margarina, açúcar, ovos. São 4 ingredientes. Ovos, o doce, farinha de trigo, açúcar e a margarina. Gente, a margarina, farinha de trigo, açúcar, você vai fazer seus cálculos por quilo. Veja só, preste atenção. Para você fazer um bolo de 1 quilo, você vai colocar 200 gramas de cada ingrediente. 200 gramas de açúcar, 200 gramas de margarina, 5 ovos, 200 gramas de farinha de trigo e o recheio. Gente, se você for calcular 200 gramas de cada ingrediente, você chega num valor muito baixo para colocar o preço no seu produto. Porque 200 gramas vamos supor que é R$4 o quilo de açúcar, que é menos, né? R$4 o quilo da farinha de trigo, que é menos, é R$3,60 e pouco. Eu não tenho como fazer aqui os cálculos. Mas por alto, assim, eu vou colocar como se o meu valor de ingredientes chegue a R$10. A R$10. A R$10. De ingredientes que não chega, viu, gente? Tô falando de ingredientes. 200 gramas de farinha de trigo, 200 gramas de açúcar, 200 gramas de margarina. Por alto. Aqui, nesse valor, eu vou ter que colocar o quê? Eu vou ter que colocar a minha mão de obra, meu tempo, minha água, minha energia, tudo. E você vai ter que ser um valor, realmente vai ter que fazer todos os cálculos. Aqui eu não tenho como fazer para vocês. Vou colocar aqui como se fosse R$12, que isso aqui precisa ser tudo no passo a passo. Gente, um valor mínimo de R$12 a R$13, com tudo. Você vai colocar o seu valor em cima de um bolo. Tem alunos minhas vendendo. Quem mora fora de Recife, quem mora em Brasília, tá vendendo bolo de rolo por R$80 o quilo, tá? A precificação desse bolo, gente, tem que ser muito bem detalhado. Lembrando, tá? Então, o valor que você pode trabalhar com ele é muito alto. É muito alto o valor que você pode trabalhar com seu bolo de rolo. Ai, tia Lila, mas eu não trabalho em Brasília. Eu não moro em Brasília. Eu moro no interior numa praia e aqui vende pouco. Gente, eu tô falando no valor alto. Se você tem essa precificação, você pode vender seu bolo por 35, por R$40. Porque nós temos alunas que vendem por esse valor também. E essas alunas, gente, não tinham renda nenhuma. Não tinham renda
nenhuma. Então, quem não tem renda, quem está em casa sem ter renda nenhuma, sem fazer nada, procurando, tendo só sonhos, querendo uma perspectiva de vida melhor. Então, essas alunas, é muito gratificante ver o retorno. Tia Lila, eu não tinha perspectiva de vida. E hoje o bolo de rolo transformou a minha vida. Hoje eu tenho uma renda que ajuda a minha família. Gente, isso é muito gratificante. Então, o valor, você vai fazer a sua precificação, que nós fazemos tudo muito bem detalhado para vocês, e você vai colocar o seu valor do bolo, consequentemente, você vai procurar como é o seu público, certo? Isso aqui é muito importante. Não dá para detalhar muito, mas a gente ajuda tudo, quem consegue vender por R$40 e quem consegue vender por R$80, vai ver o público-alvo que você precisa saber, certo? Então, aqui, gente, o valor já está explicado. E o preço, junto com isso aqui, quando você vai oferecer o seu bolo, ele é assim, quando você começa, eu digo assim, quando a pessoa começa a vender, vem aqui pro lado do preço, começa a vender o bolo de rolo, você não tem mais sobrenome. Sandra fulano de tal, ela vai passar a ser Sandra do bolo de rolo, porque ela vai ser reconhecida na cidade também, tá certo? Então, isto aqui, agregado ao valor, é um produto que vende, é muito importante, preste atenção no que eu vou falar agora. O bolo de rolo é um produto que vende de janeiro a janeiro, você colocando o seu valor e colocando o seu preço justo. Valor, agora vocês entenderam que valor e preço precisam dar juntos, né? Ele vende de janeiro a janeiro, não precisa de datas especiais, você vai vender mais nas datas especiais. E quando eu digo que você ganha de 3 mil a 10 mil reais trabalhando na cozinha da sua própria casa, com bolo de rolo, eu estou falando do bolo tradicional. Eu não cheguei nem ainda no bolo em camadas, no naked cake e no bolo de casamento, porque aí você que vai dizer quanto é que você quer ganhar por mês, certo? Feito isso aqui, eu vou falar para vocês rapidamente. Ai, tia Lila, mas eu não tenho forma de bolo de rolo. A forma de bolo de rolo hoje já vende no Brasil todo. Nós vendemos para as nossas alunas, mas independente da gente, você encontra com facilidade a forma de bolo de rolo. Essa aqui é 22 por 37 e é a forma P de bolo de rolo. A forma de bolo de 1 quilo, certo? Ai, tia Lila, mas eu não tenho, eu preciso começar. Tudo que a senhora está dizendo, mas eu preciso começar, não tenho. Não tem problema, gente. Aqui, ó, um tabuleiro, você começa a trabalhar com bolo de rolo. Um tabuleiro que você tem na sua casa, que você assa as suas coisas normais, você consegue, porque nós temos alunas que começaram do zero, não tinha forma nenhuma e hoje tem aí seu ponto comercial, já são empresárias, tem umas que ajudam na renda familiar e tem aquelas que realmente são reconhecidas, que deram tudo para ser destaque na cidade. Então, era isso que eu queria passar para vocês. Lembrando, mais uma vez, que o bolo de rolo está explodindo no Brasil e fora do Brasil. Espero que vocês tenham gostado e encontro vocês na próxima aula.